Um peão de fazenda no interior do Brasil encontra uma mulher amarrada em meio ao lamaçal durante uma manhã de trabalho rotineiro. O que parece ser um resgate simples se transforma em uma jornada perigosa quando ela sussurra que seus captores ainda estão por perto. Entre a desconfiança inicial e a crescente tensão, o protagonista precisa decidir entre sua segurança e fazer o que é certo, descobrindo que algumas escolhas mudam nossa vida para sempre. Meu nome é João, e se alguém me dissesse que aquela manhã de terça-feira mudaria minha vida inteira, eu teria rido na cara da pessoa. Era mais um dia comum na fazenda São Benedito, aqui no interior de Mato Grosso do Sul. O sol ainda lutava para furar a neblina quando saí de casa com minha botina enlameada e o chapéu já gasto pelo tempo. Fazia 15 anos que eu trabalhava nessas terras. Conhecia cada palmo daquele chão como conhecia as rugas no rosto da minha mãe. Era um trabalho duro, mas honesto. Levantava às 5 da manhã, tomava um café preto forte que a Dona Maria preparava na cozinha da sede e saía para verificar o gado, os pastos, as cercas. Rotina que me dava paz. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. Havia chovido durante a madrugada. Uma chuva pesada dessas de verão que deixa tudo encharcado e cheirando a terra molhada. O lamaçal estava pior que de costume na área próxima ao córrego, onde o gado costumava descer para beber água. Era exatamente para lá que eu me dirigia, porque o patrão havia comentado na véspera que algumas cabeças andavam dispersas. Estava seguindo as pegadas do gado na lama quando notei algo estranho. Entre as marcas dos cascos havia outras pegadas de bota. Várias delas indo em direções diferentes, como se um grupo de pessoas tivesse passado por ali durante a noite. Aquilo me deixou intrigado. A fazenda ficava longe da estrada principal e raramente tínhamos visitantes. Além disso, quem andaria por aquela área enlameada no meio da madrugada? Resolvi seguir as pegadas mais nítidas, aquelas que pareciam mais recentes. Elas me levaram por uma trilha que eu conhecia bem, passando pelo lado do açude pequeno e descendo em direção a um trecho mais isolado da propriedade, onde a mata ficava mais densa. Foi quando escutei um som baixo, quase imperceptível. Parecia um gemido. Parei de andar e prestei atenção. O barulho vinha de trás de uma moita grande, uns 50 metros à minha frente. Meu coração começou a bater mais rápido. Em 15 anos trabalhando ali, eu já tinha encontrado de tudo. Boi ferido, cobra jararaca, até mesmo alguns animais silvestres machucados. Mas aquele som, aquilo era diferente. Aproximei-me devagar, tentando não fazer ruído. A lama grudava na sola da minha bota, fazendo um barulho característico a cada passo. Quando contornei a moita, o que vi me fez parar na mesma hora. Uma mulher estava ali, amarrada a uma árvore. Minha primeira reação foi de choque total. Fiquei parado, sem conseguir processar direito o que estava vendo. Ela tinha os pulsos amarrados com corda nas costas, passando ao redor do tronco da árvore. A roupa estava suja de lama, o cabelo grudado no rosto, e ela estava visivelmente debilitada. Quando me viu, seus olhos se arregalaram de medo e esperança, difícil dizer. Meu Deus do céu, murmurei, e comecei a me aproximar. Ela tentou falar, mas tinha algo na boca. Uma mordaça feita com tecido. Corri até ela, tirando meu canivete do bolso. Calma, moça. Eu vou te ajudar, falei, tentando manter a voz tranquila, embora meu coração estivesse disparado. Cortei primeiro a mordaça. Ela cuspiu e respirou fundo algumas vezes antes de conseguir falar. Obrigada, obrigada, disse com a voz rouca. Achei que ia morrer aqui. Comecei a cortar as cordas que prendiam seus pulsos. Estavam bem apertadas e ela tinha marcas vermelhas na pele. Quem fez isso com a senhora? Perguntei enquanto trabalhava para libertá-la. Ela olhou ao redor com os olhos cheios de pânico. Você precisa me tirar daqui, disse ela, agarrando meu braço assim que ficou livre. Precisa me tirar daqui agora. Claro, claro. Vamos para a sede da fazenda. De lá chamamos a polícia e... Não, ela me interrompeu com desespero na voz. Você não entende. Foi então que ela se aproximou do meu ouvido e sussurrou as palavras que me arrepiaram dos pés à cabeça. Eles ainda estão aqui. Senti um frio na espinha. Olhei ao redor automaticamente, tentando enxergar movimento entre as árvores. Quem ainda está aqui? Os homens que me trouxeram. Eles não foram embora. Estão esperando algo. Minha mente começou a trabalhar rapidamente.
Se havia pessoas perigosas por perto, eu precisava pensar direito no que fazer. A sede da fazenda ficava a uns 2 quilômetros dali, e o caminho passava por áreas abertas onde seríamos facilmente vistos. Quantos são? Perguntei em voz baixa. 3 ou 4. Não consegui ver direito. Ela respondeu tentando se levantar. As pernas tremiam, e precisei ajudá-la a se equilibrar. A senhora conhece esses homens? Ela balançou a cabeça negativamente. Me sequestraram ontem à noite na cidade. Estavam me levando para algum lugar quando o carro deles atolou na lama. Decidiram me deixar aqui amarrada até amanhã para voltar com outro veículo. Isso explicava as pegadas que eu havia visto. E também me deixou ainda mais preocupado. Como a senhora se chama? Carmen. Carmen Silva. Dona Carmen, eu sou o João. Trabalho aqui na fazenda há muitos anos. A senhora pode confiar em mim, está bem? Ela assentiu, mas ainda parecia aterrorizada. Escute, continuei. Se eles ainda estão por aqui, não podemos simplesmente sair correndo pelo pasto. Seria fácil demais nos verem. Preciso pensar em outra maneira de tirar a senhora daqui. Eles falaram que ia chegar mais gente hoje de manhã, ela disse. Escutei eles conversando. Alguma coisa sobre um esquema maior, não entendi direito. Aquelas palavras me deixaram ainda mais alerta. Que tipo de pessoas eram essas? E o que estavam fazendo nas terras do meu patrão? Dona Carmen, a senhora tem ideia do que esses homens querem? Ela pausou por um momento, como se estivesse tentando se lembrar de algo. Ouvi eles mencionando dinheiro, muito dinheiro, e falaram sobre usar a fazenda para alguma coisa. Meu sangue gelou. A Fazenda São Benedito era um lugar respeitável, com mais de 50 anos de história na família do patrão. A ideia de criminosos usando nossa terra para atividades ilícitas me revoltou profundamente. Vamos sair daqui, decidi. Conheço uma trilha que passa pela mata e chega até a estrada vicinal. De lá, posso ligar para a polícia. Você tem celular? Tenho, mas aqui no meio do mato não pega sinal. Precisamos chegar até um lugar mais alto. Ajudei Carmen a se levantar completamente. Ela estava fraca, provavelmente sem comer desde a véspera, mas conseguia andar. Vamos devagar e em silêncio, instruí. Se escutar qualquer barulho estranho, a senhora me avisa, está bem? Começamos a caminhar pela trilha que eu conhecia como a palma da minha mão. Era um caminho mais longo, mas que nos manteria protegidos pela vegetação. Carmen seguia logo atrás de mim, e eu podia sentir o medo dela a cada passo que dávamos. Não havíamos caminhado nem 200 metros quando escutamos o barulho. Vozes masculinas, vindas da direção onde havíamos deixado a árvore onde Carmen estava amarrada. Paramos imediatamente e nos agachamos atrás de um tronco grande. "Cadê ela?" gritou uma voz áspera. "A desgraçada sumiu!" "Alguém deve ter encontrado", respondeu outra voz. "Procurem por aí, não pode ter ido muito longe." Senti o braço de Carmen tremendo enquanto ela se agarrava à minha manga. Eu precisava manter a calma e pensar com clareza. "Tem pegadas aqui", disse uma terceira voz. "Pegadas de bota. Alguém esteve aqui." Meu estômago se contraiu. Eles haviam encontrado minhas pegadas. "Sigam as pegadas", ordenou a primeira voz. "Ela não pode ter ido longe, e quem quer que tenha ajudado ela vai pagar caro." O som das vozes estava ficando mais próximo. Eles estavam seguindo nossa trilha. Olhei para Carmen e sussurrei: "Precisamos sair daqui agora." E foi nesse momento que nossa verdadeira fuga começou. Agarrei a mão de Carmen e saímos correndo pela trilha, tentando fazer o menor barulho possível. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ela podia ouvir. Atrás de nós, as vozes dos homens ficavam cada vez mais próximas, e o som de galhos quebrando indicava que eles estavam nos seguindo. "Por aqui", sussurrei puxando Carmen para uma trilha lateral que descia em direção ao riacho. Era um caminho que eu conhecia desde criança, quando brincava por essas terras com os filhos dos outros peões. Levava a uma área mais baixa, cheia de pedras e vegetação densa, onde seria mais difícil para eles nos encontrarem. Carmen seguia atrás de mim sem reclamar, mesmo com a respiração ofegante e as pernas claramente cansadas. Admirei a coragem daquela mulher. Depois de passar a noite amarrada no mato, ainda tinha força para correr pela vida. "Espera", ela sussurrou de repente, parando abruptamente. Parei também e olhei para trás. Ela estava com a mão no peito, respirando com dificuldade. "Não aguento mais", disse com a voz embargada. "Estou sem forças." Olhei ao redor. Estávamos numa área relativamente protegida, cercados por árvores grandes e muita vegetação.
Dava para esconder por alguns minutos. Senta aqui, falei, indicando uma pedra coberta de musgo. Vou te dar um pouco de água. Tirei a garrafinha que sempre carregava na cintura e ofereci para ela. Carmen bebeu com sede, derramando um pouco de água no queixo. Obrigada, disse, me devolvendo a garrafa. Você tem família? A pergunta me pegou de surpresa. Tenho minha mãe, que mora na cidade. Por que pergunta? Porque você está arriscando sua vida por uma desconhecida, ela respondeu, com lágrimas nos olhos. Não são todos que fariam isso. Dona Carmen, qualquer pessoa decente faria a mesma coisa. Ela balançou a cabeça. Você não conhece o mundo como eu conheço, João. Tem muita gente ruim por aí. Nesse momento, escutamos o barulho de galhos quebrando, mais distante agora, mas ainda próximo demais para meu conforto. Vamos continuar, falei. Só mais um pouquinho e chegamos no riacho. De lá podemos seguir pela água e confundir o rastro. Ajudei Carmen a se levantar e continuamos descendo pela trilha. O terreno estava ficando mais íngreme e escorregadio por causa da chuva da madrugada. Em alguns pontos precisei segurá-la para que não escorregasse. Quando finalmente chegamos ao riacho, respirei aliviado. A água estava correndo bem, suficiente para disfarçar nossos passos. Além disso, o barulho da correnteza abafaria qualquer ruído que fizéssemos. Vamos entrar na água, instruí. É a melhor forma de despistar eles. Carmen hesitou por um segundo, olhando para a água barrenta. Está gelada? Um pouco, mas é a nossa melhor chance. Entramos no riacho. A água batia na altura dos nossos tornozelos e estava realmente gelada, mas era refrescante depois da correria. Começamos a caminhar rio acima, pisando nas pedras quando possível para fazer menos barulho. Onde esse riacho leva? Perguntou Carmen, segurando minha mão para se equilibrar nas pedras escorregadias. Passa perto da casa do seu Mané, um vizinho da fazenda. Ele tem telefone e pode nos ajudar. Você confia nele? Com a minha vida. Seu Mané é como um pai para mim. Me ensinou metade do que sei sobre trabalhar na terra. Caminhamos por uns 15 minutos, seguindo o riacho. Carmen estava conseguindo acompanhar melhor agora. Talvez porque a água gelada tivesse despertado ela um pouco. Ou talvez fosse a esperança de que estávamos chegando perto de um local seguro. Foi quando escutamos os gritos. Achei pegadas na beirada do rio, gritou uma voz masculina vinda de trás de nós. Eles entraram na água. Meu sangue gelou. Eles haviam encontrado nosso rastro. Dividam-se! Gritou outra voz que parecia ser de quem estava comandando o grupo. 2 seguem rio acima, 2 seguem rio abaixo. Não podem ter ido muito longe. Olhei para Carmen com desespero. Se eles se dividissem, seria questão de tempo até nos encontrarem. Precisamos sair da água, sussurrei. Agora. Saímos do riacho pela margem oposta e nos escondemos atrás de umas pedras grandes. Carmen estava tremendo, e não era só por causa da água gelada. Eles vão nos encontrar, não vão? Perguntou com a voz trêmula. Não se eu puder evitar, respondi, tentando soar mais confiante do que realmente me sentia. Olhei ao redor procurando alternativas. Conhecia bem aquela área, mas os homens pareciam determinados e organizados. Não eram bandidos comuns. Dona Carmen, disse baixinho, a senhora tem certeza de que não conhece esses homens? Não tem ideia do porquê sequestraram a senhora? Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse lutando com algum pensamento. Eu trabalho numa empresa de contabilidade na cidade, disse finalmente. Cuidamos das contas de várias fazendas da região. E, nas últimas semanas, notei algumas movimentações financeiras estranhas. Transferências grandes, sempre em dinheiro, sem documentação adequada. Comecei a entender onde aquilo ia dar. A senhora desconfiou de alguma coisa? Mais que isso. Descobri que algumas fazendas estavam sendo usadas como fachada para lavar dinheiro. Muito dinheiro. Agora fazia sentido. Carmen havia descoberto algo que não deveria, e alguém queria silenciá-la. A senhora contou isso para alguém? Apenas para meu chefe. Ele disse que ia investigar, mas na semana passada ele sofreu um acidente de carro. Acidente? Pelo menos foi o que a polícia disse, mas eu comecei a desconfiar. E ontem à noite, quando estava saindo do escritório, eles me pegaram. O barulho de passos na água nos interrompeu. 2 homens estavam se aproximando, seguindo o rio acima exatamente na nossa direção. Agarrei a mão de Carmen e apontei para uma subida íngreme coberta de vegetação. Por ali, devagar e em silêncio, começamos a subir a encosta, usando as raízes das árvores como apoio. Era um caminho difícil,
especialmente para Carmen, que já estava exausta. Mas era nossa única opção. Estávamos quase chegando ao topo quando Carmen escorregou. Ela tentou se agarrar numa raiz, mas não conseguiu. Começou a deslizar encosta abaixo, levando terra e folhas secas junto. Consegui agarrá-la pelo braço na última hora, mas o barulho já tinha sido feito. "O que foi isso?" gritou uma voz lá embaixo. "Veio de cima. Eles estão subindo a encosta." "Merda", murmurei. Ajudei Carmen a se levantar e corremos os últimos metros até o topo. Do outro lado, havia um pasto aberto. Longe, muito longe, dava para ver a casa do seu Mané. "Conseguimos", disse Carmen, ofegante. "Chegamos", mas quando olhei para trás vi os homens começando a subir a encosta. Eram 2, como havíamos escutado, e pareciam em boa forma física. "Ainda não acabou", falei. "Precisamos atravessar esse pasto correndo, não temos escolha. Eles vão nos ver." "Sim, mas se corrermos rápido o suficiente, chegamos na casa do seu Mané antes deles nos alcançarem." Carmen olhou para a distância que tínhamos que percorrer e depois para mim. "E se não conseguirmos, vamos conseguir", respondi, embora não tivesse tanta certeza assim. "João, se alguma coisa acontecer comigo, você precisa contar para a polícia sobre o que descobri. Tem uma pasta escondida no meu apartamento, atrás do armário da cozinha. Tem tudo lá. As transferências, os nomes das fazendas, tudo. Nada vai acontecer com a senhora. Promete que vai contar?" Olhei nos olhos dela e vi uma determinação que me impressionou. "Prometo." "Obrigada", disse ela, e pela primeira vez desde que a encontrei, sorriu. Foi quando os 2 homens apareceram no topo da encosta. Um deles apontou na nossa direção e gritou: "Ali! Encontrei eles!" Não havia mais tempo para conversar. "Corre!" gritei. E começamos nossa corrida desesperada através do pasto, com a casa do seu Mané como nosso único objetivo e nossa única esperança. Atrás de nós, escutávamos os gritos dos homens e o barulho de seus passos pesados na terra molhada. Se essa parte da história tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso, porque às vezes são os momentos mais difíceis que mostram quem realmente somos. A corrida pela nossa vida havia começado de verdade. Nunca corri tão rápido na minha vida. O pasto parecia infinito à nossa frente, e cada passo que dávamos na terra molhada fazia um barulho que parecia ecoar por toda a fazenda. Carmen corria ao meu lado, e mesmo com a exaustão estampada no rosto, ela não desistia. "Quanto falta?" gritou ela, sem parar de correr. "Uns 500 metros", respondi olhando por cima do ombro. Os 2 homens tinham chegado ao pasto e corriam atrás de nós. A distância entre nós estava diminuindo. Eles eram mais rápidos e estavam em melhor forma física, mas eu conhecia aquele terreno, e isso me dava uma pequena vantagem. "Por aqui", gritei, desviando para a esquerda onde havia uma pequena depressão no terreno que nos esconderia por alguns segundos. Carmen me seguiu sem questionar. Corremos por dentro da depressão, que era como um pequeno vale natural no meio do pasto. Ali, pelo menos, não éramos alvos fáceis de serem vistos à distância. "Não aguento mais", disse Carmen, claramente chegando ao seu limite. "Aguenta sim, a casa do seu Mané está logo ali." E realmente estava. Já dava para ver a construção simples de tijolos, com o telhado de telha vermelha e a varanda na frente, onde seu Mané costumava sentar nas tardes para tomar tereré. Havia fumaça saindo da chaminé, o que significava que ele estava em casa. Mas quando saímos da depressão e voltamos ao terreno plano, os homens nos avistaram novamente. "Não vai dar tempo", disse Carmen olhando para trás. Ela estava certa. A distância entre nós e nossos perseguidores havia diminuído bastante. Eles estavam a uns 100 metros de nós, enquanto a casa do seu Mané ainda estava a uns 300 metros. Foi quando tive uma ideia. "Dona Carmen, a senhora sabe assobiar alto?" "O quê?" "Assobiar. Bem alto." "Sei. Mas por quê?" "Quando eu disser, assobia o mais alto que conseguir. É um sinal que uso com o seu Mané quando preciso dele." Continuamos correndo, e quando chegamos a uns 200 metros da casa, gritei: "Agora!" Carmen assobiou com uma força que eu não imaginava que ela tinha. O som ecoou por todo o pasto. Alguns segundos depois, vi a porta da casa se abrir. Seu Mané apareceu na varanda, olhando na nossa direção. Mesmo à distância, dava para ver que ele estava tentando entender o que estava acontecendo. "Assobia de novo", pedi. Carmen obedeceu, e dessa vez seu Mané nos viu claramente.
Ele desapareceu dentro de casa por alguns segundos e voltou carregando sua espingarda de caça. Aquela visão me deu forças renovadas. Está vendo aquele homem na varanda? Perguntei para Carmen. Ele vai nos ajudar. Mas nossos perseguidores também tinham visto seu mané. Um deles gritou alguma coisa que não conseguia entender, e os dois pararam de correr. Aproveitamos para ganhar mais distância. Quando finalmente chegamos ao quintal da casa, eu estava quase sem ar, e Carmen mal conseguia ficar de pé. "João!" gritou seu mané da varanda. "Que diabo está acontecendo? Seu mané!" Gritei de volta. "Precisa ligar para a polícia. Agora!" Ele desceu da varanda correndo, ainda carregando a espingarda. "Quem são aqueles homens?" Perguntou apontando para nossos perseguidores, que haviam parado a uma distância segura e observavam a situação. "Bandidos!" respondi, ajudando Carmen a se sentar nos degraus da varanda. "Eles sequestraram a dona Carmen." Seu mané olhou para Carmen com preocupação. Era um homem de seus 60 anos, cabelos grisalhos e mãos calejadas de uma vida inteira, trabalhando na terra. Mas ainda era forte e, mais importante, era corajoso. "Moça, você está bem?" perguntou ele, se agachando na frente de Carmen. "Estou agora," ela respondeu com a voz fraca. "Obrigada por nos ajudar." "Entra para dentro," disse seu mané. "Vou ligar para a polícia." Ajudei Carmen a se levantar e entramos na casa. O cheiro familiar de café e lenha queimada me trouxe uma sensação de segurança que eu não sentia desde que encontrara Carmen na mata. A casa do seu mané era simples, mas aconchegante. Móveis antigos de madeira, fotografias da família nas paredes e uma atmosfera de lar que se construiu ao longo de décadas. "Senta aqui," disse ele, indicando o sofá para Carmen. "Vou buscar um copo d'água para você." Enquanto seu mané foi até a cozinha, olhei pela janela. Os dois homens ainda estavam no pasto, mas agora conversavam entre si. Pareciam estar decidindo o que fazer. "Eles não vão desistir fácil," disse Carmen, que também estava olhando pela janela. "Com o seu mané aqui e a polícia a caminho, não vão tentar nada," respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Seu mané voltou com um copo d'água e um pano molhado. "Toma, filha," disse para Carmen, "e limpa esse rosto. Você está machucada." Só então percebi que Carmen tinha alguns arranhões no rosto e nos braços, provavelmente da corrida pela mata. "Conseguiu falar com a polícia?" perguntei. "Liguei para o sargento Oliveira, lá da cidade. Ele disse que já está saindo com uma viatura. Deve chegar aqui em uns 20 minutos. 20 minutos. Parecia uma eternidade. "Seu mané," disse Carmen, "esses homens são perigosos. Não são bandidos comuns. Eles estão envolvidos em algo muito sério." "Que tipo de coisa, filha?" Carmen contou para ele sobre sua descoberta na empresa de contabilidade, sobre as transferências suspeitas e sobre como isso provavelmente estava conectado com o sequestro. Seu mané escutou tudo em silêncio, com uma expressão cada vez mais séria no rosto. "Lavagem de dinheiro nas fazendas da região?" disse ele quando Carmen terminou. "Isso é coisa séria mesmo." "Por isso preciso chegar vivo até a polícia," disse Carmen. "Tenho provas de tudo isso." Foi nesse momento que escutamos o barulho de um motor se aproximando. Corri até a janela e olhei para fora. Um carro estava chegando pela estrada de terra que levava à casa do seu mané. Não era a viatura da polícia. Era um carro comum, escuro. "Não é a polícia," falei. Seu mané pegou a espingarda e se posicionou ao lado da janela. "Quantos são?" "Não consigo ver direito. O vidro está escuro." O carro parou no quintal e 2 pessoas saíram. Eram homens diferentes dos que haviam nos perseguido. Esses estavam melhor vestidos, usando terno e gravata. Um deles bateu na porta. "Bom dia," disse uma voz educada. "Somos da Polícia Civil. Recebemos uma chamada sobre um sequestro." Olhei para seu mané com desconfiança. A polícia não chegaria tão rápido e certamente não viria de carro civil. "Que polícia que nada," sussurrou seu mané. "O sargento Oliveira sempre vem de viatura." Carmen ficou pálida. "São eles," sussurrou. "Ou pelo menos trabalham com eles." "Senhor," continuou a voz lá fora, "sabemos que há pessoas aí dentro que podem estar em perigo. Precisamos conversar com vocês." Seu mané se aproximou da porta, mas não abriu. "Mostrem a identificação pela janela," gritou. "Claro," respondeu o homem. Uns segundos depois, alguém apareceu na janela da sala, mostrando uma carteira que parecia uma identificação policial. Mas alguma coisa não estava certa. "É falsa," sussurrou Carmen. "Eu já vi identificações policiais de verdade. Essa não é." "O que fazemos?" perguntei. Seu mané pensou por um momento.
Vocês dois vão para o quarto dos fundos, disse baixinho. Tem uma janela que dá para a área dos fundos da casa. Se precisar, saem por lá. E você? Vou conversar com eles. Ganhar tempo até a polícia de verdade chegar. Seu Mané, esses homens são perigosos, insisti. João, eu não cheguei aos 60 anos sendo covarde. Vai logo. Carmen e eu fomos para o quarto dos fundos. Era um cômodo pequeno, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa antigo e uma janela que dava para a parte de trás da propriedade. Da sala, escutávamos seu Mané conversando com os homens. O que vocês querem exatamente? Perguntava ele. Estamos procurando uma mulher que foi sequestrada hoje de manhã, respondia um dos homens. Temos informações de que ela pode estar por aqui. Não vi mulher nenhuma, mentia seu Mané. Senhor, vamos entrar para dar uma olhada, se não se incomodar. Na verdade, me incomodo sim. Vocês não têm mandado. A conversa estava ficando tensa. Olhei pela janela dos fundos. A área estava limpa, mas se saíssemos por ali, estaríamos a descoberto novamente. Onde você está assistindo essa história? Sussurrei para Carmen, tentando manter um pouco de normalidade em meio ao desespero. Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha nessa loucura toda. Ela me olhou com uma expressão que misturava medo e gratidão. João, disse ela baixinho, independente do que aconteça, você já fez mais por mim do que qualquer pessoa faria. Foi quando escutamos o barulho da porta da frente sendo forçada. Nossa situação havia acabado de ficar muito pior. O barulho da porta sendo arrombada ecoou pela casa como um tiro. Carmen agarrou meu braço com força e senti suas unhas cravarem na minha pele através da manga da camisa. Seu Mané, gritei, querendo correr para ajudá-lo. Fica aí, ele gritou de volta. Saiam pela janela. Escutamos vozes alteradas na sala, passos pesados no chão de madeira e o som inconfundível de alguém sendo empurrado contra a parede. Onde eles estão, velho? Gritou uma voz áspera. Não sei de quem vocês estão falando, respondeu seu Mané com firmeza. O som de um tapa ecoou pela casa. Carmen fechou os olhos com força. Ele está apanhando por nossa causa, sussurrou ela. E vai ser em vão se não sairmos daqui agora, respondi, abrindo a janela dos fundos. A janela era pequena, mas dava para passar. Saí primeiro e ajudei Carmen a descer. Estávamos na parte de trás da casa, onde seu Mané cultivava uma pequena horta e criava algumas galinhas. Para onde agora? Perguntou Carmen olhando ao redor. Apontei para um galpão de madeira a uns 50 metros de distância. Ali é onde o seu Mané guarda as ferramentas e o trator. Podemos nos esconder lá até a polícia chegar. Corremos agachados até o galpão, usando a horta como cobertura. Lá dentro cheirava a óleo diesel e terra. Havia um trator velho, algumas enxadas, sacos de ração para as galinhas e muitas outras ferramentas espalhadas. Aqui, sussurrei, indicando um canto atrás do trator onde havia alguns sacos empilhados. Nos escondemos ali e ficamos em silêncio, tentando escutar o que estava acontecendo na casa. As vozes chegavam abafadas até nós, mas dava para perceber que a situação estava tensa. Eles vão machucar ele, disse Carmen com lágrimas nos olhos. O seu Mané é mais resistente do que parece, respondi, embora também estivesse preocupado. Foi quando escutamos passos se aproximando do galpão. Tem mais lugares para se esconder aqui atrás, disse uma voz masculina. Vou dar uma olhada. Carmen e eu nos encolhemos ainda mais atrás dos sacos. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que podia ser ouvido. A porta do galpão rangeu ao ser aberta. Passos pesados entraram e começaram a andar pelo ambiente, chutando coisas pelo caminho. Sei que vocês estão aqui, disse o homem. É melhor saírem logo, porque quando eu encontrar vocês não vai ser nada agradável. Ele continuou procurando, virando sacos, movendo ferramentas. Estava chegando cada vez mais perto do nosso esconderijo. Foi quando escutamos sirenes ao longe. Finalmente, sussurrei. O homem também escutou e parou de procurar. Merda, murmurou ele, e saiu correndo do galpão. Esperamos alguns minutos antes de sair do nosso esconderijo. Quando olhamos pela porta do galpão, vimos uma viatura da polícia militar parada no quintal da casa do seu Mané. Agora sim, disse Carmen, respirando aliviada. Saímos do galpão e corremos até a casa. 2 policiais militares estavam na varanda, conversando com seu Mané, que tinha um corte no lábio, mas parecia bem. João, gritou ele quando nos viu. Graças a Deus vocês estão bem. Seu Mané, corri até ele. O senhor está machucado? É só um arranhão, disse ele, passando a mão no lábio.
Esses desgraçados fugiram quando escutaram a sirene. Um dos policiais, um sargento de meia-idade com bigode grisalho, se aproximou de nós. Vocês são as vítimas do sequestro? Perguntou. Ela é, respondi indicando Carmen. Eu só a ajudei. Preciso que vocês venham comigo para a delegacia, disse o sargento. Temos que registrar o boletim de ocorrência e colher os depoimentos. Carmen hesitou. Sargento, esses homens não são bandidos comuns. Eles estão envolvidos em algo muito maior e tenho medo que... Moça, na delegacia a senhora estará segura, interrompeu o policial. Temos que seguir os procedimentos. Olhei para Carmen e vi a incerteza em seus olhos. Depois de tudo que havíamos passado, ela ainda não se sentia completamente segura. Eu vou com a senhora, falei, como testemunha. Obrigada, disse ela, claramente aliviada. Nos despedimos do seu mané, que insistiu para que tivéssemos cuidado e ligássemos para ele assim que possível. O velho havia arriscado a própria vida por nós, e eu nunca esqueceria disso. Na viatura, durante o caminho para a cidade, Carmen me contou mais detalhes sobre o que havia descoberto na empresa de contabilidade. Não eram apenas uma ou duas fazendas, disse ela em voz baixa. Eram pelo menos 10 propriedades na região sendo usadas para lavar dinheiro de tráfico de drogas. 10? Repetiu o sargento que estava dirigindo. Isso é coisa séria mesmo. Por isso eles me sequestraram. Eu descobri o esquema todo. Transferências milionárias sendo feitas através das contas das fazendas, sempre em dinheiro, sempre sem documentação adequada. E seu chefe? O que aconteceu com ele? Carmen ficou em silêncio por um momento. Acredito que foi assassinado. O acidente foi forjado. A delegacia da cidade ficava numa rua movimentada do centro. Era um prédio antigo, mas bem conservado, com várias viaturas estacionadas na frente. Assim que entramos, senti um certo alívio. Finalmente estávamos num lugar seguro. O delegado, Dr. Santos, era um homem sério de uns 50 anos com óculos e uma barriga proeminente. Ele nos recebeu em sua sala e escutou nossa história com atenção. Senhora Carmen, disse ele quando terminamos de contar tudo, a senhora tem essas provas que mencionou? Tenho. Estão escondidas no meu apartamento. Vamos precisar buscar esse material. É fundamental para o inquérito. Foi então que Carmen ficou visivelmente nervosa novamente. Delegado, e se eles estiverem vigiando o meu apartamento? Vamos com uma equipe. A senhora estará protegida. Mesmo assim, dava para ver que Carmen não estava totalmente convencida. E, para ser honesto, eu também estava com um mau pressentimento. Doutor Santos, falei, o senhor tem certeza de que é seguro? Esses homens pareciam muito bem organizados. Senhor João, somos a polícia. Sabemos como lidar com essas situações. Mas alguma coisa na maneira como ele falou não me convenceu completamente. Talvez fosse paranoia depois de tudo que havíamos passado, mas eu sentia que ainda havia perigo. E se algum dia você viveu algo assim? Sussurrei para Carmen enquanto esperávamos na sala. Me deixe nos comentários de qual país você me escuta, porque às vezes precisamos confiar no nosso instinto. Também estou sentindo isso, ela sussurrou de volta. Alguma coisa não está certa. Foi quando a secretária da delegacia entrou na sala. Doutor Santos, tem um telefonema para o senhor. Dizem que é urgente. O delegado saiu da sala para atender. Carmen e eu ficamos sozinhos e aproveitei para fazer uma pergunta que estava me incomodando. Dona Carmen, quantas pessoas sabiam que a senhora havia descoberto esse esquema? Apenas meu chefe. E ele morreu. Mas e se ele contou para alguém antes de morrer? Carmen ficou pálida. Você acha que tem alguém da polícia envolvido? Não sei, mas esses homens chegaram rápido demais na casa do seu mané. Como souberam onde estávamos? Antes que Carmen pudesse responder, o delegado voltou para a sala, e a expressão no rosto dele me deixou ainda mais preocupado. Tenho boas notícias, disse ele. Conseguimos localizar os sequestradores. Eles estão numa fazenda abandonada a uns 20 quilômetros daqui. Já prenderam eles? Perguntou Carmen. Ainda não. Vamos fazer uma operação agora à noite, mas precisamos que a senhora venha conosco para identificá-los. Carmen me olhou com medo. Preciso mesmo ir? É fundamental para o processo, senhora. Sem sua identificação, eles podem alegar que são inocentes. Alguma coisa estava muito errada. Que delegado levaria uma vítima de sequestro para uma operação policial? Doutor Santos, falei, não seria mais seguro a dona Carmen identificar eles depois, quando já estivessem presos? O delegado me olhou com uma expressão que não gostei nada. Senhor João, quem entende de procedimentos policiais aqui sou eu.
Foi nesse momento que percebi que havíamos saído de uma armadilha para cair em outra ainda pior, e agora não tínhamos para onde correr. O silêncio na sala do delegado era pesado como chumbo. Carmen e eu nos entreolhamos, e pude ver o mesmo medo refletido em seus olhos que eu sentia crescendo no meu peito. Alguma coisa estava muito errada. Doutor Santos, disse Carmen com a voz trêmula, eu gostaria de ligar para meu advogado antes de ir para essa operação. O delegado sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Claro, senhora Carmen, mas antes preciso esclarecer algumas coisas com vocês. Ele se levantou e trancou a porta da sala. O barulho da chave girando na fechadura ecoou como um tiro no ambiente. O que o senhor está fazendo? Perguntei, me levantando também. Sentem-se, disse ele com frieza, abrindo uma gaveta da mesa. Para meu horror, ele tirou uma pistola e a colocou sobre a mesa com o cano apontado na nossa direção. Carmen soltou um gemido de terror e se agarrou no meu braço. Eu sabia, sussurrou ela. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Muito esperta, senhora Carmen, disse o delegado se sentando novamente. Pena que essa esperteza vai custar caro para vocês dois. Minha mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar uma saída. Estávamos numa delegacia cercados por policiais, mas o próprio delegado estava nos ameaçando. Como isso era possível? O senhor está envolvido no esquema, falei. Era mais uma constatação do que uma pergunta. Envolvido? Ele riu. Rapaz, eu coordeno a operação aqui na região há mais de 5 anos. Carmen fechou os olhos como se tivesse levado um soco. Por isso meu chefe morreu, disse ela. Ele descobriu que havia policiais envolvidos. Seu chefe era um idiota. Poderia ter ficado quieto e ganhado uma boa quantia para fazer vista grossa. Mas não, quis bancar o herói. E agora vai nos matar também? Perguntei, tentando manter a voz firme. Não aqui, obviamente. Seria muito suspeito. Vocês vão ter um acidente no caminho para a tal operação. O delegado pegou o telefone e discou um número. Já chegaram? Perfeito. Tragam o carro pelos fundos. E lembrem-se, tem que parecer acidente. Meu sangue gelou. Eles já tinham tudo planejado. Doutor Santos, disse Carmen, e havia uma força nova em sua voz que me surpreendeu. O senhor sabe que isso não vai adiantar nada, né? Como assim? As provas que tenho não estão só no meu apartamento. Fiz cópias e deixei com outras pessoas. Era mentira. Carmen havia me dito que só tinha contado para o chefe dela. Mas a mentira funcionou. Vi o delegado ficar visivelmente nervoso. Que outras pessoas? Meu irmão, que mora em São Paulo. Minha prima, que é advogada no Rio de Janeiro. E um amigo jornalista aqui na região. Carmen estava improvisando e fazendo isso muito bem. O delegado bateu os dedos nervosamente na mesa. Você está mentindo. Está disposto a apostar sua operação milionária nisso? Foi quando alguém bateu na porta. Doutor, chegaram, disse uma voz do lado de fora. O delegado se levantou, guardando a arma no coldre. Vamos. E não tentem nada idiota, porque tem gente armada esperando vocês lá fora. Abriu a porta e 2 homens entraram. Reconheci um deles imediatamente. Era um dos que haviam nos perseguido pela mata. Esse é o peão que ajudou ela, disse o homem apontando para mim. Eu sei, respondeu o delegado. Vamos acabar com os 2 de uma vez. Saímos da sala escoltados pelos homens. A delegacia parecia estranhamente vazia. Não vi nenhum outro policial pelos corredores. Provavelmente o delegado havia dispensado todos, ou eles também estavam envolvidos. Nos levaram até uma porta dos fundos, onde havia um carro escuro estacionado. Era o mesmo que havíamos visto na casa do seu Mané. Entrem, ordenou um dos homens. Quando estava entrando no carro, Carmen sussurrou no meu ouvido. Quando eu disser agora, você corre para a esquerda. Não entendi o que ela estava planejando, mas assenti discretamente. O carro começou a se mover. Havia 4 homens conosco. O delegado, que estava no banco da frente, 2 capangas nos bancos ao nosso lado e o motorista, todos armados. Para onde estamos indo? Perguntei. Para um lugar onde ninguém vai encontrar vocês, respondeu o delegado sem se virar. Carmen estava estranhamente calma. Ficou olhando pela janela por alguns minutos, como se estivesse memorizando o caminho. Depois começou a falar. Vocês sabem que vão ter que matar muita gente, né? Disse ela casualmente. Como assim? Perguntou o delegado. Bem, se vocês me matarem, meu irmão vai estranhar quando eu não ligar para ele amanhã. É nosso ritual há 10 anos, ele vai chamar a polícia. Ninguém vai acreditar nele. Talvez não. Mas e quando minha prima não receber os documentos que prometi mandar por correio? Ela é advogada, doutor Santos.
Sabe como as coisas funcionam. O delegado estava ficando visivelmente incomodado. E o jornalista? Continuou Carmen. Ele já está investigando irregularidades nas fazendas da região. Quando eu desaparecer, ele vai ligar os pontos. Chega de conversa, disse o delegado. Ela está só tentando nos assustar, mas eu podia ver que as palavras de Carmen estavam surtindo efeito. Os homens começaram a trocar olhares preocupados. Estávamos saindo da cidade, seguindo por uma estrada de terra que eu não conhecia. A cada quilômetro que passava, nosso destino ficava mais claro. Um lugar isolado onde nossos corpos nunca seriam encontrados. Foi quando Carmen fez algo completamente inesperado. Ela começou a gritar. Não era um grito de desespero. Era um grito alto, agudo, ensurdecedor. E ela não parava. "Cala a boca!" gritou um dos capangas, mas Carmen continuou gritando. O motorista ficou nervoso e começou a dirigir erraticamente. O carro balançava na estrada de terra, levantando poeira. "Para com isso!" gritou o delegado, se virando para trás. Foi quando Carmen gritou. "Agora!" Sem pensar, me joguei para a esquerda, abrindo a porta do carro em movimento e rolando para fora. Carmen fez a mesma coisa do outro lado. O impacto com o chão foi brutal. Senti meu ombro bater com força na terra e a dor irradiou por todo o meu corpo. Mas estava vivo. Levantei rapidamente e vi Carmen alguns metros atrás, também se levantando com dificuldade. O carro havia parado mais à frente e os homens estavam saindo. "Corre!" gritei. Estávamos numa área rural, com pasto de um lado da estrada e mata do outro. Corremos para a mata que nos ofereceria mais cobertura. Atrás de nós escutávamos gritos e o barulho de passos correndo. "Para onde?" perguntou Carmen ofegante. Olhei ao redor. A mata era densa, mas eu podia ver uma elevação na distância. Para cima. Se conseguirmos chegar no alto, podemos ver onde estamos. Começamos a subir a encosta, usando as árvores como apoio. Carmen estava mancando um pouco. Provavelmente havia se machucado na queda do carro. "Consegue continuar?" perguntei. "Tenho que conseguir", respondeu ela com determinação. Quando chegamos ao topo da elevação, pudemos ver a paisagem ao redor. Havia uma fazenda a uns 2 quilômetros de distância, com várias construções e movimento de pessoas. "Ali", apontei. "Se conseguirmos chegar lá, podemos pedir ajuda." E se for uma das fazendas envolvidas no esquema? Era uma possibilidade real. Mas não tínhamos muitas opções. Vamos ter que arriscar. Começamos a descer a encosta em direção à fazenda. Era um caminho longo, e eu podia escutar nossos perseguidores na mata atrás de nós. Eles conheciam a região e tinham equipamentos melhores. Quando estávamos chegando próximo à fazenda, Carmen me puxou atrás de uma árvore grande. "João", disse ela me olhando nos olhos, "se a gente não conseguir sair dessa, vamos conseguir. Deixa eu terminar. Se não conseguirmos, eu quero que você saiba que você salvou minha vida hoje. Várias vezes. Dona Carmen, e se você sobreviver e eu não, promete que vai contar tudo para a Polícia Federal? Não para a polícia local, mas para a federal. Prometo. Mas vamos sair juntos dessa." Foi quando escutamos latidos de cachorro vindos da fazenda. "Eles viram a gente", disse Carmen. Um homem saiu de uma das construções e começou a andar na nossa direção, acompanhado por 2 cães pastores alemães. Nossa situação havia chegado ao limite. Não sabíamos se estávamos sendo resgatados ou se havíamos caído numa armadilha ainda maior, e o tempo estava se esgotando. O homem que se aproximava era alto, de cabelos grisalhos e vestia uma roupa simples de trabalho. Os 2 pastores alemães corriam à sua frente, mas não pareciam agressivos, apenas curiosos. Quando ele nos viu saindo de trás da árvore, parou e levantou a mão num gesto de paz. "Ei, vocês estão bem?" gritou ele. "Parecem feridos." Carmen e eu nos entreolhamos. Depois de tudo que havíamos passado, era difícil confiar em qualquer pessoa. Mas alguma coisa na voz daquele homem soava genuína. "Precisamos de ajuda", gritei de volta. "Estão perseguindo a gente." O homem se aproximou mais rapidamente e pude ver a preocupação estampada em seu rosto. "Quem está perseguindo vocês?" perguntou quando chegou perto. "Bandidos", respondi, sem entrar em detalhes. "Eles sequestraram a Dona Carmen." O homem olhou para Carmen, notando os arranhões e o estado geral dela. "Meu nome é Pedro. Sou dono desta fazenda. Venham, vamos para a casa. Minha esposa pode cuidar dos ferimentos de vocês." "Senhor Pedro", disse Carmen com urgência, "precisa chamar a Polícia Federal, não a polícia local."
Pedro pareceu intrigado com o pedido específico, mas assentiu. Claro, mas primeiro vamos cuidar de vocês. Começamos a caminhar em direção à casa principal da fazenda. Era uma construção ampla, bem conservada, com uma varanda grande e jardins cuidados. Definitivamente, não parecia o tipo de lugar que seria usado para atividades criminosas. Marta! Gritou Pedro quando nos aproximamos da casa. Venha rápido, temos visitas que precisam de ajuda. Uma mulher de meia idade saiu da casa, secando as mãos num avental. Quando nos viu, seu rosto se encheu de preocupação maternal. Meu Deus, o que aconteceu com vocês? Disse ela correndo até Carmen. Depois explico, amor, disse Pedro. Primeiro vamos cuidar deles. E preciso ligar para a Polícia Federal. Entramos na casa que tinha um ambiente acolhedor e familiar. Marta levou Carmen para o banheiro para limpar os ferimentos, enquanto Pedro me ofereceu um copo d'água e me levou até o telefone. Polícia Federal, como posso ajudá-lo? Atendeu uma voz feminina. Aqui é Pedro Augusto, da Fazenda Santa Rita, no município de... Ele olhou para mim. Como é seu nome mesmo? João. E diga que é sobre um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo fazendas da região e policiais corruptos. Pedro repetiu a informação para o telefone. Houve uma pausa, e então ele foi transferido para outra pessoa. Agente Carvalho falando. O senhor pode repetir a informação? Pedro contou brevemente sobre nossa situação. O agente fez várias perguntas e disse que uma equipe seria enviada imediatamente. Eles chegam em 1 hora, disse Pedro, desligando o telefone. 1 hora. Parecia muito tempo, considerando que nossos perseguidores ainda estavam por aí. Senhor Pedro, falei, esses homens são perigosos e bem armados. Eles podem tentar algo. Não se preocupe, disse ele, abrindo um armário e tirando uma espingarda. Esta fazenda é da minha família há 3 gerações. Conheço cada centímetro daqui e não deixo ninguém ameaçar pessoas inocentes na minha propriedade. Nesse momento, Carmen voltou do banheiro com Marta. Tinha o rosto limpo e alguns curativos nos arranhões. Parecia bem melhor. Como está se sentindo? Perguntei. Melhor. Dona Marta cuidou muito bem de mim. A Polícia Federal já está vindo, informei. Chegam em 1 hora. Carmen suspirou aliviada. Obrigada, seu Pedro. O senhor salvou nossas vidas. Ainda não, disse ele, olhando pela janela. Tem um carro subindo a estrada da fazenda. Meu coração disparou. Corri até a janela e olhei. Era o mesmo carro escuro de antes. São eles, disse Carmen, ficando pálida novamente. Pedro verificou sua espingarda e olhou para a esposa. Marta, leva eles para o porão e liga para o Toninho e para o Zé, disse ele, se referindo aos peões da fazenda. Diz que é emergência. O porão da casa era amplo e bem ventilado, usado como despensa. Marta desceu conosco e trancou a porta por dentro. Fiquem quietos aqui, sussurrou ela. Pedro sabe se cuidar. Lá de cima escutávamos vozes. Primeiro a de Pedro falando com alguém na varanda. Depois, vozes que reconheci. Eram nossos perseguidores. Estamos procurando 2 pessoas que podem estar feridas. Escutamos a voz do delegado. Tiveram um acidente na estrada. Não vi ninguém, respondeu Pedro com firmeza. Senhor, somos da polícia. Precisamos dar uma olhada na sua propriedade. Mostrem a identificação e o mandado. Houve uma pausa tensa. Não precisamos de mandado para uma busca de emergência. Na minha propriedade precisam sim. A conversa estava ficando hostil. Carmen segurou minha mão e senti que ela estava tremendo. Foi quando escutamos um barulho de luta lá em cima. Gritos, coisas caindo e depois um tiro. Pedro! Gritou Marta tentando subir. Segurei ela pelo braço. Dona Marta, espere, pode ser perigoso. Ficamos em silêncio, escutando. Havia vozes alteradas, passos pesados andando pela casa, portas sendo abertas e fechadas. Onde eles estão? Gritava alguém. Procurem em todos os cômodos, ordenava outra voz. Eles estavam revistando a casa inteira. Era questão de tempo até encontrarem o porão. Tem outra saída? Sussurrei para Marta. Tem uma porta que dá para a área dos fundos, respondeu ela, apontando para o canto oposto. Fomos até lá. Era uma porta pequena, quase escondida atrás de algumas prateleiras. Marta a abriu devagar e dava para ver que saía numa área com várias plantas e algumas construções menores. Por onde podemos sair da fazenda sem ser vistos? Perguntei. Tem uma trilha que passa pelo pomar e vai dar na estrada secundária, disse ela. Fica a uns 500 metros daqui. Escutamos passos descendo a escada do porão. Vão logo, sussurrou Marta. Eu fico aqui
E ganho tempo. Dona Marta, venha conosco, insisti. Não, preciso saber se Pedro está bem. Carmen a abraçou rapidamente. Obrigada por tudo. Saímos pela porta dos fundos e corremos para o pomar. Era uma área com várias fileiras de árvores frutíferas que nos oferecia boa cobertura. A trilha é por ali, sussurrei, apontando para uma abertura entre as árvores. Quando chegamos na trilha, escutamos gritos vindos da casa. Eles haviam descoberto nossa fuga. Correram pelo pomar, gritou alguém. Começamos a correr pela trilha. Era estreita e cheia de curvas, mas bem definida. Provavelmente era usada pelos trabalhadores da fazenda. Atrás de nós, escutávamos o barulho de pessoas correndo e quebrando galhos. Quanto falta? Perguntou Carmen ofegante. Não muito. Aguenta firme. Quando finalmente chegamos à estrada secundária, vimos algo que nos encheu de esperança. 2 carros pretos com placas oficiais subindo pela estrada principal, em direção à fazenda. É a Polícia Federal, gritei. Corremos até a estrada e começamos a acenar para os carros. O primeiro parou e um homem de terno saiu rapidamente. Agente Carvalho, Polícia Federal, se apresentou. Vocês são as vítimas? Sim, respondeu Carmen. E há policiais corruptos envolvidos. O delegado da cidade está com os bandidos. Já suspeitávamos disso, disse o agente. Por isso viemos direto da capital. Mais 2 agentes saíram dos carros, todos bem armados e com coletes à prova de balas. Onde eles estão agora? Perguntou o agente Carvalho. Na fazenda, respondi apontando. E tem um casal inocente lá que pode estar em perigo. Certo. Vocês ficam aqui com o agente Silva, disse Carvalho indicando um dos homens. Nós vamos resolver a situação. Os outros 2 carros seguiram para a fazenda enquanto nós ficamos na estrada com o agente Silva. 10 minutos depois, escutamos vários tiros vindos da propriedade. Carmen se agarrou no meu braço. Será que vai dar tudo certo? Falei, embora também estivesse preocupado. Meia hora depois, os carros voltaram. Agente Carvalho saiu do primeiro veículo com uma expressão satisfeita. Situação controlada, disse ele. Prendemos 4 homens, incluindo o delegado. O casal da fazenda está bem. O senhor Pedro levou um tiro no ombro, mas não é grave. Carmen começou a chorar de alívio. Acabou? Perguntou ela. Realmente acabou? Para vocês sim, respondeu o agente. Mas agora precisamos das provas que a senhora mencionou. E foi assim que começou o fim daquele pesadelo. Carmen entregou todas as provas que tinha e a investigação da Polícia Federal revelou um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia mais de 15 fazendas na região e pelo menos 8 policiais corruptos. 3 meses depois eu estava na varanda da minha casa tomando um café quando recebi uma ligação. João? É a Carmen. Dona Carmen, como está? Bem, muito bem. Queria te contar que o julgamento terminou ontem. Todos foram condenados. Que bom. E a senhora? Mudei para São Paulo longe de tudo isso, mas nunca vou esquecer o que você fez por mim. Fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, João. Você fez muito mais que isso. Você me devolveu a fé na humanidade. Depois que desliguei, fiquei pensando em tudo o que havia acontecido. Uma manhã que começou como qualquer outra, havia mudado completamente o rumo das nossas vidas. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse seguido aquelas pegadas no lamaçal naquela manhã. Mas aí lembro das palavras da Carmen. Às vezes fazer a coisa certa é a única escolha que realmente importa. E onde você está assistindo essa história chegar ao fim? Me deixe nos comentários de qual lugar do mundo você acompanhou essa jornada comigo, porque histórias como essa nos lembram que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há esperança.